Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nossa devocional vai um pouquinho mais tarde, à noite, mas vamos falar em cima de Mateus capítulo 4, tá? Mateus 4 é aquele capítulo, conhecidíssima história, onde Jesus é levado ao deserto para sofrer uma tentação. E depois desse fato de Jesus no deserto, tem todo um diálogo dele com o diabo, que é a tentação, onde o diabo pede que Jesus transforme pedras em pão, depois pede que ele se lance, que os anjos o segurariam, e depois oferece os reinos do mundo em troca da adoração dele. Vocês conhecem bem. O que eu queria destacar eram três coisas que eu acho que são muito importantes para a gente. Primeiro, é muito interessante que o texto comece dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Isso já me levou a refletir muito. Eu, em especial, preciso aprender muito isso. Como o Espírito nos conduz e como o Espírito nos leva tantas vezes para o deserto e quantas vezes a gente resiste a não ir para o deserto. Mesmo que o deserto, inclusive, seja um lugar de tentação. Mas é um deserto. A gente é acostumado a viver uma vida extremamente ativa, hiperativa. A gente precisa se envolver em tantas atividades. A gente precisa se envolver em tudo que é possível se envolver. A gente acha que quem tem uma agenda cheia é uma pessoa importante. A gente acha que ter tempo para família, Deus e outras coisas é uma pessoa ociosa. E a gente vive nessa cultura de que os mais ocupados são os mais comprometidos. É interessante que Jesus é conduzido pelo Espírito para um lugar deserto. Deserto é sinônimo de coisa alguma. Deserto é sinônimo de 40 dias de nada, de oração, de estar em comunhão. Inclusive, não só ele estava no deserto, mas ele estava inclusive em jejum. Então, deserto é sinônimo de entrega. Deserto é sinônimo de parar tudo para ouvir a voz de Deus. Isso já é uma primeira grande coisa do texto. Como o Espírito possivelmente tenta e nos avisa e quer nos levar para desertos, onde a gente possa parar e descer um pouco de tudo que a gente esteja fazendo. E parar para ouvir Deus e se consagrar e ouvir a si mesmo e ouvir a palavra. Parar. E quem faz isso não é somente a gente. E isso não é tempo só de descanso, é tempo conduzido pelo Espírito. Isso é que eu achei extremamente interessante para a gente pensar. Segunda coisa do texto, que também é só uma breve referência, é que diz o texto que depois de 40 dias Jesus sente fome e então o tentador aproximou-se. É interessante essa sequência. Jesus sente fome, então o tentador se aproxima e a primeira oferta que ele faz é transforma essas pedras em pão. Em outras palavras, você está com fome, se está com fome, está aqui. Basta você transformar em pão e saciar a sua necessidade. O que é que isso me chama a atenção? O tentador, a palavra que é usada na Bíblia é aproximou-se. Lá em 1 Pedro diz que o leão ruge, o leão anda em derredor, rugindo, aguardando o tempo certo para então nos devorar. A imagem que eu tenho, eu vejo muito aqui em casa da National Geographic. A imagem que eu tenho é aquela imagem da caça do leão. Ele está sempre ali. Ele está sempre à espreita. Inclusive, ele vai acompanhando o bando, a caça.
se o bando de zebra está se deslocando, o gnu, o que seja, ele está acompanhando, ele está perto, ele está sempre perto. Até que então ele escolhe uma presa, geralmente a mais fraca, a menor, a doente ou o filhote, e tenta finalmente então transformar aquilo numa caça. Mesma imagem é a imagem que eu tenho desse versículo. Quando diz que depois de 40 dias, Jesus sente fome, e aí é interessante que ele diz, e então o tentador aproximou-se. Presta atenção que eu vou dizer de forma muito simples. O diabo vai estar sempre ao redor da gente. O tentador das nossas almas sempre vai estar rondando. Só que, isso já foi dito em tantas mensagens, mas isso é real. A hora onde ele tenta buscar a presa, a nossa alma, é a hora que a gente sente maior fraqueza. Jesus sentiu fome e só então ele se aproximou, ele já estava ali. Por isso a importância, gente, da vigilância. Por isso, tantas vezes a gente é alertado na Bíblia, vigiai e orai. Vigiai e orai. Qual é a fraqueza minha? Qual é a fraqueza sua? Qual é a área da vida onde a gente é mais fraco? Qual é a área da vida onde a gente provavelmente vai ser tentado? Cada um tem uma área mais frágil. No dia mau, porque não é todo dia, a Bíblia diz que num dia mau, que é aquele dia da fraqueza, a gente vai ser tentado. Por isso a gente tem que estar esperto. Por isso que a gente tem que estar atento. Vai ter um dia mau, onde o tentador vai se aproximar. Isso é uma lição para a vida espiritual e só quem é convertido vai entender. E a terceira coisa que eu quero chamar a atenção, que eu acho de extrema validade no texto, é quando ele diz que nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Isso é o que eu acho mais forte. Nem só de pão vive o homem, mas é da palavra. E olha bem, palavra aqui não é o que está escrito. Palavra aqui não é aquela coisa escrita não é a Bíblia. Palavra, gente, é a voz de Deus. Palavra é o estrondo, é a voz, é o espírito. É disso que a gente vive. Esse texto e essa frase, que nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus, me remete ao Gênesis, à origem de tudo, onde diz que tudo era um caos. Caos, que o Espírito pairava por sobre as águas, mas tudo era um tremendo caos. Como é que Deus trouxe vida e organização? Palavra. Haja luz e ouve. E aí começou toda a vida e a organização, através da palavra de Deus. Quando eu lembro, por exemplo, da ressurreição de Lázaro, quando Jesus chega ali e diz, Lázaro, sai, sai. E Lázaro sai do túmulo vivo, ressurreto. Palavra, palavra de Deus. Tantas vezes na Bíblia, gente, a gente vê que é a palavra de Deus que traz ordem ao caos, que traz vida na morte, que traz cura a alguém. É, por exemplo, aquele momento onde Jesus, andando sobre as águas, manda tudo se acalmar. Na verdade, não é nem nesse verso, é numa experiência anterior, também no mar, onde ele estava no barco, deitado com a cabeça no travesseiro. Os discípulos aperreadíssimos, ansiosíssimos, tentando salvar, e ele dormindo. Acordam ele assim, mestre, o senhor não se importa que a gente morra? Vamos morrer. Ele levanta, se espreguiça, olha para o vento e a palavra dele diz, acalme-se o vento, aquiete-se mar. E é lindo a palavra que se usa na Bíblia que diz, e tudo se fez completa bonança.
E eles ficaram apavorados e diziam: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Palavra. Sabe o que eu quero chamar a atenção de vocês hoje com isso? Acredita na palavra, gente. Acredita na palavra. Acredita no som. Acredita na voz de Deus. Acredita no Espírito quando Ele fala. Acredita na palavra. Acredita no que Deus fala. Não acredita no que dizem, não acredite no que a igreja diz, não acredite no que vão falar para você. Acredita na palavra de Deus. Ela tem poder para trazer ordem a um caos, para trazer vida na morte, para trazer vida de onde nem vida existe. Porque quando Deus disse haja luz e trouxe e criou, diz lá na língua original que ele não criou somente, ele criou do nada. Ele criou do nada. E inventar é diferente de criar. Inventar é você, a partir de uma coisa, criar outra. Criar é do nada. Ele criou vida. E a palavra hoje final na devocional é: vai para a cama hoje acreditando na palavra de Deus. Voz que vem pela Bíblia, voz que vem pelo Espírito, voz que vem pelas pessoas quando elas estão falando em nome de Deus, de fato, mas acredita na palavra de Deus. Que a gente vá dormir crendo nisso, em nome de Jesus.